Oi, pessoal! Nós estamos iniciando o seu programa quinzenal de entrevistas favorito, o Suas Conversa. Hoje nós vamos falar sobre a família para a política de assistência social. E aí eu te pergunto, o que é família? Para a Política Nacional de Assistência Social, família é o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos ou de solidariedade, cuja sobrevivência e reprodução social pressupõe obrigações recíprocas e o compartilhamento de renda ou dependência econômica. Mas será que família é tudo igual? Quais as percepções de família nós temos e qual a influência dessas percepções na formação cidadã? A política de assistência social tem como um dos seus conceitos centrais a noção de matricialidade sociofamiliar. Apesar da noção de família ser o mais ampla possível, a prática e as influências sociais acabam por interferir no trabalho com famílias no âmbito do SUAS. Inclusive, quanto a questionar esses conceitos historicamente rígidos de família, que excluem a diversidade e culpabilizam indivíduos por problemas estruturais. E para falar desse tema, no Suas Conversas de hoje, nós vamos bater um bate-papo com Poliana Machado, mestre em Sociologia pela UNB e técnica em Assistência Social aqui nas sedes. Poliana, muito bem-vinda, tá? Realmente, muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que não é fácil, né, pela nossa agenda, né, tanto de trabalho quanto da vida pessoal, não é fácil. Mas é um tema, assim, que tem uma complexidade tão grande que as pessoas, elas não têm dimensão disso, né? Sim. Que é o mito da família desestruturada. Exato. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui e falar desse tema que eu gosto muito de tratar. E é isso, né? Vamos lá. Que ótimo. Então, antes de mais nada, o que é matricialidade sociofamiliar? Porque as pessoas às vezes confundem matricialidade com matriarcado. Então, por favor, esclareça aí pra gente. Esse conceito de matricialidade, né, ele vem na assistência social, principalmente pelo PNAS, né, de 2004, e ele é uma das diretrizes da assistência social, da política na atuação com a população, né? Na verdade, a matricialidade vem de matriz, né? Porque a família, ela é tida para a nossa política como uma principal fonte de socialização e de proteção. Então, o foco da assistência social não é só no indivíduo, é na família como um todo e é sociofamiliar porque entende que a família ela vai além daquele núcleo, né? Ela é inserida em um ambiente social. Então, a questão da matricialidade é justamente o foco da atuação da política de assistência social. Bem diferente de matriarcado, né? Sim, bem diferente. Então agora é um pouco mais claro, né, meu povo? E qual o significado de família e qual o estereótipo de família ideal, a dita família ideal? Assim, a família, se a gente for olhar nas diversas áreas que estudam, né, esse conceito de família, a gente percebe que é um conceito muito complexo, né? A sociologia vai tratar de um jeito, a psicologia trata de outro, o serviço social trata já de outro jeito, mas eu acho que uma linha em comum que tem é que a família ela é um conceito complexo, né? Então, ela depende de vários outros elementos. Então, a cultura influencia, a classe social influencia, a raça, né? Então, vai muito além de uma estrutura fixa que é imutável em diversos locais. Porque a gente fala aí de família, a gente pensa na família no Brasil. Sim. Mas, e assim, em algumas regiões do Brasil, né? Então é diferente mesmo, que você está falando, né? Bem complexo esse conceito de família. Ele é muito mutável, né? Sim. É um conceito absolutamente social, ele vai mudando de acordo com o local que ele é tido, né? E assim, quanto ao modelo ideal, aqui no Brasil e no Ocidente como um todo, a gente tem um modelo que é muito da religião cristã, né? Das religiões cristãs. Que é um conceito heteronormativo, do patriarcado, onde existe uma hierarquia ali, né, onde o pai é o superior, o que manda, e a mulher e os filhos estão submetidos à autoridade dele. E ainda é uma estrutura muito reproduzida como uma estrutura ideal, assim. E aí, além disso, a gente também tem um estereótipo que é muito trazido pela noção de consumo e do neoliberalismo,
que é um conceito de família de margarina, né? Aquela família que você vê nas propagandas comerciais, que é o papai, a mamãe, os filhinhos sentados na mesa, tomando um café da manhã todos juntos, né? E que como se aquele núcleo fosse o suficiente para manter uma harmonia entre aqueles indivíduos, né? E que muitas vezes essa noção de família de margarina, que é muito individualista, ela ignora que aquela estrutura, por mais que ela seja uma estrutura ideal, né, ela pode estar camuflando diversas violências e diversas desproteções ali dentro. Exatamente. Agora, quando a família ela não segue esse estereótipo, né, porque infelizmente na mente das pessoas a família é isso, né? O que acontece? Como que a sociedade vê essa família? Na realidade, muito, se a gente for olhar o histórico, tanto, principalmente dessas áreas, né, que eu trago, que é a psicologia, a sociologia e o serviço social, a gente tem, por exemplo, no serviço social, a noção de assistencialismo, onde a pobreza, a miséria, a desestrutura está principalmente voltada para essa não adequação, né, dessa estrutura. E se a gente for pensar na família média brasileira, a realidade é que nossas famílias não são assim. As nossas famílias não são o pai, a mãe e os filhinhos. Na verdade, é uma mulher que chefia aquela família, e aí ela divide os cuidados entre aqueles membros mais vulneráveis, então os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência da família, e o sustento. Então é uma mulher que tem que, ao mesmo tempo, estar fora trabalhando, tá ali tendo cuidado com aquelas pessoas mais vulneráveis. A dita família de margarina é só na TV mesmo, né? Porque a realidade, que nem você falou, do Brasil não é essa. Não é. A gente não vê isso. Na verdade, é a minoria, né? Sim. Na última pesquisa que eu vi, cerca de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, assim. Então, e não é só a mãe, né? É a avó, sim, que toma conta de toda uma extensão de membros vulneráveis. Até e tem que dar tios, conta, né, nessa história para ajudar, né, aqui na criação dos filhos, né? Sim. E assim, isso acaba, durante muito tempo, essa não adequação a esse ideal foi tido como um problema de, não, a gente tem que adequar essa família a uma estrutura ideal, ou seja, colocar um poder patriarcal ali, que tenha um homem em autoridade, e desconsiderava totalmente essas outras estruturas que também têm fatores de proteção, mas que têm que ser mais bem trabalhados, né? E aí, assim, nos últimos 20 anos, principalmente a assistência social, a política de assistência social, tem tentado desconstruir, né? Tanto é que o conceito do PNAS não fala dessa estrutura. Ele é um conceito muito mais afetivo, sim, do que pensar no consanguíneo, na estrutura hierárquica, né? Mas mesmo assim o foco continua sendo na família, né? E aí essas estruturas, né, familiares monogâmicas, heterossexuais e hierárquicas, elas parecem fornecer essa imagem de família perfeita, mas na realidade pode camuflar diversas reproduções violentas que a gente tem no social mesmo. Tanto é que, por exemplo, a violência contra a mulher, ela é extremamente recorrente nessas famílias que são tidas como famílias de margarina, que por fora é perfeita, mas a desproteção ali dentro é extrema. E às vezes, muitas vezes as pessoas mantêm uma família dessa exatamente pro que a sociedade vai falar, né? Sim. Sendo que ela queria tomar um outro rumo, e que é justo, né? A pessoa tem que ser feliz, né? Sim. Mas estamos aí para desconstruir um pouco disso, né? E qual é a função da família? Se a gente for falar na sociologia, que é a minha área específica, a família, ela é o primeiro ambiente de socialização. Então, é onde a pessoa cria identificação, cria comunicação, e tem um ambiente de proteção, né? Então, a família, ela fornece os primeiros... ela é a função de desenvolvimento daquela pessoa. Então, ela vai ajudar aquela criança, aquele bebê a se desenvolver fisicamente, mentalmente, socialmente, né, para estar dentro da sociedade. Quando a gente olha para as legislações principais ligadas a pessoas mais vulneráveis, né, se a gente pensar no Estatuto da Criança, do Adolescente, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, geralmente no primeiro artigo a família é tida como a principal responsável pelos cuidados, né, e a proteção daqueles membros vulneráveis. Então, já há alguns bons anos, né, a política de assistência social, como eu disse, vem pontuando
que a estrutura da família é menos importante do que a sua capacidade de proteção. Então, quando a gente olha para a família e a gente não vê essa estrutura ideal, não quer dizer que aquela família é desestruturada ou é menos protegida. A gente tem que analisar outros elementos que envolvem, inclusive, estruturas sociais. Então, por exemplo, se aquela família reside em um local onde o acesso a drogas e ao tráfico de drogas é muito alto, mesmo aquela família sendo protegida, aqueles membros vão estar expostos àquilo. Então, entender que a proteção ela é mais complexa do que a capacidade da família também. Apesar de ter que pontuar que a estrutura não é o essencial, analisar a proteção dessa família vai além, né, de analisar ela individualmente. A proteção à família, no sentido social, ou no ambiente que ela está, é muito mais importante do que a rigidez de pai, mãe e filho. Isso, exatamente. Né? Porque cuida das pessoas, né? Exatamente. E como desenvolver a capacidade protetiva das famílias, Poliana? A assistência social, a política, né, a gente tem tentado cada vez mais focar nesse ponto. Porque se o ponto a gente vai focar nas famílias, como que a gente vai desenvolver a proteção dessas famílias para além de sua estrutura, né? Pensando como essa família vai poder ter acesso aos seus direitos, como ela vai conseguir ir além, né, daquele núcleozinho de proteção dela. E é importante a gente ver que a família, se a gente olhar ela como micro, ou seja, eu vou pegar uma família, vou fazer um trabalho social com essa família, e aí ela vai se desenvolver. Mas isso é um olhar micro, a gente está pensando só naquela família. Como que a gente vai desenvolver os indivíduos daquela família se a gente não está vendo o que está sendo ofertado para ela pelo Estado, né? Porque se a gente pensar que o Estado também ele também coopera, né, com essa proteção, a gente tem que entender que ele tem que estar presente o tempo todo na capacidade protetiva daquela família, né? A vulnerabilidade das famílias, que vem do tipo de sociedade que a gente tem construído, que individualiza muito essas famílias, ou seja, responsabiliza elas muito pelos problemas que ela tem, ou seja, aquela família tem uma questão de drogadição ali dentro, é porque eles não souberam cuidar, porque não teve uma proteção suficiente. Mas será que faltando pai, né? Se tivesse uma figura sim, paterna ali, isso não ia acontecer, exato, né? Mas será que é a família que é responsável por isso? Será que não é o Estado que está falhando? Será que não são os outros responsáveis na sociedade que estão falhando? Ou até mesmo a forma que a gente está construindo essa sociedade, individualizando tanto as responsabilidades, né? Sendo que, na realidade, a construção dos indivíduos é uma construção coletiva. Né? O social ele é essencial para conseguir construir quem nós somos e quem nós vamos nos tornar. Então fala que a família é a base da sociedade, então todos nós temos que nos cuidar. Exatamente, né? Sim. Então, aí na minha opinião, a primeira questão que a gente precisa ter é qual o tipo de sociedade nós, como profissionais, queremos construir. Porque é essa sociedade que vai trazer a família que a gente vai ter. E a família que vai ser capaz, de fato, de ser protetiva, né? Porque hoje nós lidamos com o neoliberalismo, com o individualismo, com o conservadorismo fortíssimo, racismo, patriarcado. Então, por mais que a gente tente desenvolver trabalhos incríveis no micro, né, na família, não, vou desenvolver essa família aqui. Pra que a gente está criando essa família? Né? Quando ela sair do CRAS, quando ela sair do centro de convivência, o que ela vai encontrar lá fora? Os ataques que vêm lá de fora, né? De todos esses âmbitos que você falou, né? Sim, exatamente. E assim, justamente por esse desenvolvimento do individualismo, do neoliberalismo, as nossas famílias, elas foram muito focadas agora na família nuclear. E isso diminui muito a capacidade de proteção. Como assim, família nuclear? A mãe e os filhos, ou o pai, a mãe e os filhos, aquelas pessoas que moram na mesma casa. Sendo que antes a gente tinha uma noção de comunidade muito maior, né? Então, por exemplo, os vizinhos, isso ainda acontece muito, a gente ainda vê muito nos atendimentos. A minha vizinha cuida do meu filho, ou o meu filho fica com a avó o dia inteiro para trabalhar. Então, assim, entender que a família, assim como a Penas traz, ela é muito mais ampla e ela precisa ser ampla porque o indivíduo ele precisa de muito mais gente para ser protegido, né? A gente não consegue sozinho, é uma questão de enfim, o ser humano é isso, a gente precisa do social, a gente precisa da comunidade. Né? Exatamente, a proteção ela está
muito ligada com isso, com laços e quão amplos esses laços podem ser. E uma criança, ela cresce tão melhor sabendo que ela tem essa proteção, né? Tanto da família imediata, como de um vizinho, como de um parente, Exato. como na escola, ou se ela frequenta alguma religião, alguma igreja, né? Que ela tem essa proteção em todos os lugares. Exatamente, sim. E aí a consequência desse tipo de sociedade, né, que tem cada vez focado mais nessa família nuclear isolada, é que a gente acaba estimulando uma maior insegurança para essa família, porque ela não tem tanta rede de apoio quanto ela poderia ter, um individualismo e até uma competição, assim, como se a gente tivesse sempre que estar competindo para ser melhor, e eu tenho que ser melhor que o outro, porque, enfim... Que é muito do que vem da noção de neoliberalismo mesmo, né? Tinha que vir mais uma colaboração, né? Exatamente, né? Uma construção mesmo, Sim. né? E aí, é por isso que eu acho que o trabalho social com famílias, ele é essencial, mas ele tem que usar metodologias críticas e metodologias de diálogo, assim. Porque é isso, a partir do momento que essa família sai dali de onde a gente está trabalhando, né? De onde um assistente social está fazendo desenvolvimento, um psicólogo dentro do CRAS, quando ele sai daquele ambiente, ele vai enfrentar todas essas barreiras, né? Esses preconceitos. E se não for uma família que tenha capacidade crítica de se colocar frente a isso, vai ser só uma revitimização e um novo sofrimento para aquela família. Eu imagino como é trabalhoso, né? Esses profissionais, tanto do SUAS, né? Fazer esse trabalho com essas famílias e ter também uma rede, né? Entre os outros órgãos, os outros setores para conseguir fazer. Porque, assim, é algo, assim, muito enraizado, né? Sim. Nas pessoas. Ele já é cultural e aí vem vindo isso tudo. E é difícil a pessoa se libertar disso, né? Não é fácil, não. E, assim, eu sou bem positiva. Eu acredito que, pelo menos na política de assistência social, pelo menos aqui do DF, pelo que eu vejo, a nossa capacidade de articulação de rede é muito boa, assim. Então, conseguir dialogar com a rede para entender que essa família, ela não é aquela família que a gente vai ter que ajudar, ter que tutelar, mas é uma família que a gente tem que prestar o serviço, favorecer a possibilidade delas acessarem os seus direitos, né? Tudo em forma de rede, porque é isso. A assistência social não vai dar conta sozinha de libertar a família ou de dar ferramentas para essa família conseguir se libertar desses tipos de barreiras que elas enfrentam, né? Bom, Poliana, o que eu posso dizer? Posso te agradecer de novo, né? Vontade de falar desse assunto, assim, a gente tem que ficar aqui horas conversando sobre isso, porque eu imagino a bagagem que você tem, né? Mestre no assunto ainda e quer falar muito. Mas quem sabe a gente tem, né, um segundo round, né? Sim, e a gente consegue te chamar de novo. Bom, gente, então a Poliana aqui tentou desmistificar um pouco, né, sobre o conceito de família e que se não for uma família de comercial de margarina, então é uma família desestruturada. E não é, né? Existem muitos modelos de família e a gente tem que respeitar cada um desses modelos, né, que as pessoas quiseram para sua vida. E dessa forma que cada um de nós possamos repensar os nossos conceitos equivocados sobre família e ser um multiplicador também, né? Dessa conversa que a gente teve, desses conhecimentos que a gente adquiriu aqui. E, gente, essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Caso você queira que a gente aborde um pouco mais sobre esse tema, é só pedir lá na Escola Virtual ou no nosso canal do YouTube também. Quer falar mais alguma coisa, Poliana? Eu agradeço novamente o convite, é ótimo estar aqui. Eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso mesmo, principalmente dentro das sedes. Exatamente isso. Então, gente, a gente fica por aqui. Não esqueça de deixar suas perguntas e sugestões para outros temas lá dentro da Escola Virtual também, tá bom? Então, até lá!